Everything Sucks é a nova série da Netflix que tenta conquistar o público através da nostalgia mais uma vez. O seriado se passa na década de 90 e mostra um grupo de estudantes da Boring High School tentando produzir um filme. Com apenas 10 episódios com 20 minutos de duração, a série vem chamando a atenção por lidar com problemas típicos da adolescência, mas com muito bom humor. Mas as referências a filmes, séries e produtos dos anos 90 são um grande charme de Everything Sucks. No vídeo de hoje, nós vamos relembrar 5 coisas que apareceram na série e que as crianças de hoje em dia nem devem saber o que são. Antes de começar esse vídeo é importante dizer que nós não teremos spoilers sobre a série, portanto você pode assistir o vídeo tranquilo, já que nós não vamos dar nenhum spoiler da trama de Everything Sucks. Dito isso, vamos lá para nossa sessão nostalgia. We might as well start with something we actually know, right? That's AV Club. I bet once they see one of our movies, the ladies will come flocking. I promise you, there isn't a single female behind those doors. Em uma das cenas da série, aquele garoto gordinho que aparece durante todo o seriado, mas não tem nenhuma relevância pra trama. Aliás, alguém conseguiu entender por que aquele gordinho fica aparecendo toda hora? Pois bem, ele aparece sentado meio entediado com alguns disquinhos em cima da mesa. Esses disquinhos são os famosos Tazos. Os Tazos foram inventados em 1920 no Havaí, como uma variação do jogo Menko, muito popular no período Edo no Japão. O jogo consiste em tentar virar o Tazo do seu amiguinho utilizando apenas os seus próprios Tazos. Originalmente os Tazos eram feitos a partir de várias camadas de papel prensadas, mas isso foi evoluindo e nós tivemos tazos de plástico e até mesmo de metal. No Brasil, os tazos ficaram muito populares graças às promoções de salgadinhos, de chicletes, que vinham tazos estampados com desenhos populares na época, como Pokémon, Looney Tunes, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Tinha tazo de tudo. Eu gostava de uns tazos meio vagabundo que vinha no chiclete, mano, eu não lembro qual era a marca do chiclete, mas eram uns tazos de papel mesmo, de papel prensado, e eles eram muito vagabundos, cara, e você não conseguia virar eles com os tazos de plástico. Então eu só postava esses tazos, a galera não conseguia virar os meus tazos, eu ganhava os tazos da galera de rico e eles ficavam com meus tazos vagabundos. Aliás, nem esses eles conseguiam ganhar. Só sucesso. Os discos de vinil estão voltando a ser moda, mas dessa vez com status meio cult. Mesmo assim, serviços como Spotify e iTunes ainda dominam o cenário musical. Mas lá na década de 90, quem não tinha dinheiro para comprar um CD player, que era a maioria, tinha que se contentar com as fitas cassete. As músicas eram gravadas em uma fita magnética que ficava protegida por um case de plástico. E não tinha essa história de passar de música não, cara. Se você quisesse ouvir uma música específica, você tinha que avançar ou rebobinar a fita para chegar exatamente no ponto em que aquela música começava. Muitas vezes esse processo fazia com que a fita ficasse engarranchada dentro do player, e aí você não conseguia nem passar de música e nem mesmo tirar a fita de lá. Era uma verdadeira saga para conseguir recuperar aquela fita. É justamente isso que acontece em Everything Sucks durante a viagem de ônibus e os nossos queridos protagonistas têm que ouvir Beautiful Life em looping durante todo o trajeto. You're out of focus. I know. I'm trying to fix that. Hoje em dia, quase todo mundo tem um celular que grava com uma qualidade melhor que todo o equipamento de vídeo do clube de audiovisual de Everything Sucks. Mas aquelas câmeras gigantes que apareceram na série não são exclusividade de emissoras de TV, como os jovens de hoje em dia podem pensar. Jovens de hoje em dia, mano, eu me sinto um ancião falando isso. Isso. Mas era muito comum naquele churrasco de fim de semana você olhar pro lado e ter um tiozão apontando uma bazuca pra sua cara, mano. Tipo aqueles caras que saem na rua ouvindo estéreo. Mas aí o tiozão tava lá com aquela câmera VHS gigante apontada pra sua cara, tentando pegar os outros tio bêbado, as crianças mijando a melancia, sei lá. E depois todo mundo se reunia na sala pra assistir aquela fita. A fita ia direto dentro da câmera, velho. O diretor confessou que até mesmo teve uma cena muito engraçada durante as gravações em que o Luke tinha que colocar uma das fitas dentro do videocassete e quando eles falaram gravando, o moleque simplesmente ficou parado, sem saber o que fazer, e todo mundo começou a rir. Nem mesmo as crianças entenderam porque a equipe de produção tava achando tudo aquilo tão engraçado, porque eles também não faziam ideia de como colocar uma fita VHS dentro de um videocassete. Ah, bons tempos em que a gente perdia horas na locadora tentando escolher um filme pra assistir no fim de semana. O problema era rebobinar essa merda depois. E falando em locadoras, do mesmo modo que os taxistas reclamam que aplicativos como Uber, 99, Cabify estão acabando com seus empregos, a Netflix acabou com o universo de locadoras, inclusive destruiu uma gigante desse império que era Blockbuster. Ela não acreditou no serviço de streaming e acabou partindo dessa para melhor. Nos anos 90 a rede chegou a ter mais de 8 mil lojas espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil. Por aqui as lojas físicas da Blockbuster foram compradas pelas lojas americanas, que inclusive durante um tempo mantiveram
um título ali de blockbuster nas suas sessões de cinema, sessões de jogos, porque foi o que a Blockbuster tentou fazer. Ela tentou dar uma evoluída ali no final, né? Tentou evoluir para um serviço de aluguel em casa, em que você pedia e as fitas chegavam na sua casa, depois DVDs. Tentaram partir para aluguel de jogos, mas infelizmente o serviço de streaming acabou com essa gigante das locadoras. Como a série se passa nos anos 90, é normal a gente ter a aparição da loja. Mas uma curiosidade é que até hoje existem lojas da Blockbuster em funcionamento em lugares mais afastados e menos populosos, como pequenas vilas do Alasca. Cara, até hoje eu tenho alguns vídeos, alguns DVDs da Blockbuster que eu aluguei e depois essa merda faliu e aí eu não tinha onde devolver, cara. Então eu fiquei com alguns discos até hoje lá com a embalagenzinha da Blockbuster. Kate Messner, will you go out with me? Antes dos telefones celulares serem baratos o suficiente para dominarem o mercado, os pagers se tornaram bastante populares nos anos 90, apesar do seu funcionamento bizarro. Naquela cena em que a Kate liga pro seu pai quando ele tá com a mãe do Luke, na verdade ela não deixou uma mensagem ali no celular, ele não viu uma ligação perdida, ela deixou uma mensagem no pager dele. E como é que funcionava esse bagulho? A pessoa que tinha um pager tinha que assinar um plano em que ela podia receber um número determinado de mensagens, ou mensagens ilimitadas. E daí quando você queria falar com essa pessoa, primeiro você ligava na casa dela, ela não tava, você, pô, vou ligar no pager e dizer que eu quero falar com ele. Você ligava pro número de pager e era transferido por uma central. Lá um atendente perguntava qual era a mensagem que você queria passar, você falava a mensagem, falava o número do qual você tava ligando, aí a pessoa digitava essa mensagem e mandava pro pager da outra. Aí chegava lá, Joãozinho, eu quero falar com você, assinado Pedrinho, tal número. Aí o Joãozinho ia lá, ligava pro Pedrinho e aí eles se comunicavam. Era meio estranho, né, e não pegou muito no Brasil, até porque as coisas aqui chegavam a preços exorbitantes. Então o pager, que devia ser uma alternativa barata para o celular, chegava aqui com um preço muito caro, o plano também era bem caro, então não pegou muito no Brasil, não deu muito certo, mas lá fora até que funcionou, até que os celulares dominaram o mercado. Any minute now. Takes a second. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Oh, and there. God, I love the net. E aí, vocês perceberam alguma outra coisa que apareceu na série e nós não mencionamos nesse vídeo? Deixa aí nos comentários pra gente saber. Não se esqueçam de seguir a Legião nas nossas redes sociais e me segue lá também. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Mas era muito comum o Pedrinho ia lá, aliás.